Essa é a parte número 3 do estudo, irmãos. A parte número 4, ela também vai estar no meu canal. Amós 8, a partir do verso 1. O Senhor Deus me fez ver isto, e eis um cesto de frutos do verão. Verso 2. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo, para o povo de Israel, e jamais passarei por ele. Eu não vou explicar esse texto agora, nós vamos explicar ele na segunda lousa, jamais passarei por ele. Mas aqui, Deus mostra para Amós um cesto de frutos do verão. O que você vê, Amós? Eu vejo um cesto de frutos do verão. Viu? Então, anota aí agora para o meu povo no futuro entender. Chegou o fim para o meu povo. Entendeu? É o Espírito Santo falando isso para nós. Agora, se a gente não atenta para as palavras de Jesus, a gente não atenta para as palavras dos profetas também. É claro que ele deixou isso em oculto para a gente ensinar. Ele poderia ter deixado mais claro em Mateus 24, mas ele não quis assim, para que a gente fuçasse a palavra dele com as indicações, não é? Amém. Isso aí, é verdade. Aí tudo está linkado, quando você começa a descodificar as mensagens, né? Você vai vendo que tudo tem relação e não é forçação de barra. Outro texto interessante é Miqueias 7. No Miqueias 7 acontece uma situação que é difícil de explicar, mas a gente vai conseguir. E eu queria que vocês tivessem bastante atenção para poder entender o que está sendo falado aqui. Porque da mesma forma que Amós, ele falou que chegou o verão e eles não tiveram sido salvos, Amós não, é Jeremias. Não tinha acontecido nada de salvação ali ainda. Você entende que isso é uma palavra profética? Que é para frente? Não tinha tido salvação ali. Mas haveria de vir depois do verão, e ele estava vendo que o verão tinha sido findado e eles não tinham sido salvos. E agora Miqueias vai ter a mesma sensação. Só que ele não vai perder a fé. Os incrédulos lá, eles sofrerão a ira de Deus, né? Eles vão sofrer a ira de Deus e não foram salvos. Aqui em Miqueias, ele vai prever isso, ele vai ter essa sensação, mas ele vai perseverar e ser salvo. Da onde vai ter palavras de Jesus que vão aparecer em Mateus 24, aí Jesus fala... aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será salvo, porque vai... Em outro ponto que está relacionado com Mateus 24, ele fala, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, por acaso? Então vamos lá, olha só, o contexto é igual, ó, de Miqueias 7 com o tempo da tribulação lá e o final dos dias. Eu não marquei aqui, irmão, eu esqueci, mas é Miqueias do 1 ao 7. É do 1 ao 7. Aí depois a gente dá um salto para resumir o capítulo. Vamos lá, começa assim, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu a terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você já ouviu Jesus falando isso lá no Evangelho? Justo em Mateus 24, né? E aí qual outro? Da onde vai? Não, aqui vamos só explicar o comecinho, né? Porque ele fala assim, ai de mim, porque eu estou quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, porque tudo foi colhido, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. Aí pensa, pô, a igreja foi arrebatada? Claro que não, porque isso não faz sentido com o resto da palavra. Mas ele se coloca nisso, nesse contexto. Aí, olha a associação. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre eles homens que sejam retos.
Aí ele faz qual é a relação de foi colhido os frutos do verão e pereceu da terra o homem piedoso? Não é? Não sobrou nada, irmãos. Aqui nesse contexto é como se tivesse havido o arrebatamento e Miqueias tivesse ficado. Ele está se colocando nessa posição. Ele está falando, a terra está tão ímpia que parece que Deus colheu os frutos de verão todos e não sobrou nada, só sobrou gente ruim no meu tempo. Se isso estiver de fato acontecendo, eu fiquei para trás. É isso que ele está querendo dizer. Ele tem essa sensação. Ele tem essa sensação dentro dele, tamanha impiedade que vai ser encontrada no final dos tempos e naquele tempo que ele estava vivendo. Ele sentiu essa sensação. Pô, eu fiquei, porque não sobrou nada de bom aqui. Mas eu tenho fé no Senhor da minha vida, no Senhor da minha salvação. E ele perseverou até o final. E aí no contexto, acontece os dias melhores para Miqueias. Então, irmãos, nós vamos ler agora a partir do 15. A gente só deu um salto pequeno, porque senão fica complicado explicar. Do 15 em diante. Você pode ler o contexto todo na sua casa. Verso 15 diz: Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Aí verso 16: As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Por que Deus fala aqui, eu te mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito? Porque Deus tirou o povo do Egito com mão forte e levou para o deserto, como a gente falou no começo do vídeo, com asas de águia, e fez pragas, sabe, os 10 sinais, as pragas que ele feriu o Egito. Ele falou, eu vou mostrar as maravilhas de novo. E isso ele deixou, parece que um vislumbre para a gente, e aí vem o Apocalipse e confirma. Em Apocalipse 12, a esposa indo para o deserto com asas de águia. Em Apocalipse, a partir do capítulo 16, começa a ser derramadas pragas, né? A partir do capítulo 16, começam a ser derramadas pragas que são semelhantes às que Deus fez no Egito. Ou seja, o contexto do Egito, outra vez no futuro. E na sexta praga, na sexta taça, Jesus fala, eis que virei como um ladrão. Então Miqueias não foi arrebatado aqui, ele não está falando do arrebatamento da igreja, tá bom? Aí diz, as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porque elas vão estar reinando, matando os santos, trono da besta, falso profeta, besta do mar, besta da terra, grande Babilônia, inteligência artificial e tudo mais, né? Aí no verso 17 diz, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Ou seja, agora quem vai ter medo do povo são os ímpios. Aí o verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Tempo de ira então, né? Então bate 7 taças da ira. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Tudo que ele jurou para Abraão e pulou Isaac, né? Foi para Jacó, vai ser cumprido aqui. E aí acaba o profeta. E ele se agarra nessas promessas, irmão, e passa por isso tudo. Ele perseverou até o fim, Miqueias. Por isso que ele pode ter sentido a sensação de ter passado por uma reprovação. Mas não aconteceu isso no tempo dele. Isso aí é um recado para o tempo do fim. Porque a gente vai ver coisas semelhantes ao que Miqueias viu no tempo dele. E a gente não pode esmorecer. A gente tem que se permanecer firme até o fim. Porque esse será salvo. Foi dado esse recado aqui em Miqueias também. E a salvação vem no verão. É no verão que vem a salvação. E aqui, olha, agora uma coisa importante. E é passível de erro em muitos ensinamentos pela internet, até de ensinamentos na igreja. Acho que ensinam esse tipo de coisa. Não existe primavera e outono na palavra de Deus. Essas duas estações, elas são transitórias de inverno para verão e de verão para inverno. As duas estações que Deus marca na Escritura, como moed, como tempo determinado para as festas, é inverno e verão. Inverno se cumpriram 4 festas, e verão se cumprirão 3 festas, que envolvem o tempo do fim, a última semana de Daniel.
acontece toda no verão. E quando a gente faz uma pesquisa rápida, esse é o problema da pesquisa rápida. A gente vai encontrar 4 festas da primavera e 3 festas do outono, certo? Como se as 4 primeiras festas acontecessem na primavera e as 3 últimas no outono. Isso é bem recorrente no povo judeu messiânico. Mas justamente na primavera e no outono, justamente aí que não ocorrem as festas. E não existe na palavra de Deus primavera e outono. Se a gente estiver errado, a gente conserta isso, não tem problema nenhum. Mas vocês podem buscar aí na Bíblia, no hebraico, fazer pesquisa, acha aí a palavra outono e inverno. Não existe. Não, outono e... É outono e inverno. Não, primavera outono e primavera. Primavera e outono. Não existe, irmãos. É primavera e outono, está fora do calendário. Deus não marcou essas 2 expressões como tempo determinado, como moed. Deus determinou inverno e verão. Deus, ele deixou esse espaço, né, de transição, aí o homem foi e colocou 2 nomes. Encaixa assim com os tempos, podemos usar isso, mas na profecia a gente tem que se utilizar dela, entender ela como Deus revelou, ele não considerou. Para entender tempos determinados, irmãos, você tem que estar de olho nas festas e nas estações. Tempos determinados de Deus, onde se cumprirão as profecias. Gênesis 8, 20 a 22 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Olha só agora, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Sementeira é o plantio, ceifa é a colheita. Não existirá frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite. Entendeu o que Deus está falando aqui? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, não deixará de haver frio e calor, e não deixará de haver verão e inverno, dia e noite. Os moedes de Deus estão marcados aqui nesse texto de 22, versículo 22 de Gênesis 8. Eu vou ler aqui o Salmo 74, irmão Pedro vai procurando aqui Amós 3. Salmo 74 diz assim: teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu fizeste. Simples. Detalhou tudo igual em Gênesis 8 e falou de verão e inverno. Agora Amós 3 diz assim, 14 e 15: no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ele está contra os ímpios, né? Ele falou que vai derrubar a casa de inverno e a casa de verão. E a casa do outono e da primavera não vai derrubar? Não derruba. Tá vendo? Aí em Zacarias 14, que aqui já vai entrar o milênio, eu acredito que aqui já está entrando o milênio, ou já entrou, diz assim, a partir do verso 6: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Aí o verso, o 9. Aí, por isso que eu entendo que é o milênio, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Amém. São 4 textos que a gente separou falando de inverno e verão. Pode fazer uma busca na sua Bíblia. Inverno e verão. Vai sair justamente esses 4 textos. Até no livro de Enoque fala só de inverno e verão. Não existe outra referência à estação de tempo que marca o calendário de Deus com outro nome que não seja inverno e verão, irmãos.